sobre a percepção do tempo. E por que eu escolhi falar sobre isso? Porque nós passamos pelo Natal, vivos, graças a Deus. Estamos no último domingo do ano, último domingo de 2024, prestes a passar por mais uma virada de ano. E um ano é uma fase da vida. Sem sombra de dúvidas, o ano é uma fase das nossas vidas. Eu costumo pensar que a vida ela é composta de fases, de microfases e de macrofases. Então, uma fase, na minha cabeça, tá? Isso é coisa minha, não é da Bíblia não, isso é coisa minha. Uma fase é algo mais ou menos em torno de um ano e um pouco. Uma microfase é algo assim em torno de alguns meses. Por exemplo, você é acometido por uma doença e você passa alguns meses adoecido. E isso só se resolve com tratamento, talvez até com uma cirurgia. Isso é uma microfase da sua vida, ruim, difícil. Uma macrofase da vida é quando você trabalha no emprego por 20 e poucos anos. Eu, por exemplo, prestei serviço para um cliente por 12 anos. É uma macrofase da vida. Um belo dia eles me mandaram uma mensagem dizendo: foi bom até aqui, pode tocar sua vida aí. Como eu não era nem funcionário, falei, ok. E assim terminaram esses 12 anos de trabalho. A vida é feita dessas fases. Eu, por exemplo, estou concluindo uma fase grande da minha vida. Meus filhos têm 18 anos e 21 anos. Tenho 2 meninos. E eu estou concluindo, então, uma fase dessa criação inicial dos filhos. Aquela fase física, aquela fase presente. Hoje eu lido com 2 homens em casa. Adultos. Então, é uma macrofase da minha vida que está se encerrando e começando outra, graças a Deus, porque eu estou vivo. E eu estou falando isso porque o texto que nós vamos refletir hoje está em Eclesiastes 3, um texto conhecido, mas um texto complexo. Não é um texto fácil. E ele não é fácil porque ele é poético. É uma poesia. E é a poesia de um homem sábio que está falando sobre a vida debaixo do sol. Ele usa essa expressão várias vezes. Debaixo do sol. É o que está acontecendo e o que acontece aqui. Quer dizer que o sábio não está falando sobre a vida após a morte. Ele não está falando sobre a salvação. Ele está falando sobre a vida. Sempre que a gente lê Eclesiastes, é bom a gente ter essa noção de que o sábio está falando sobre a vida em seu intervalo do nascimento à morte. Só isso. É disso que ele está falando. E o texto, eu fiz questão de colocar aqui, enquanto eu leio, porque eu coloquei de novo na versão Nova Almeida, que é uma atualização da Almeida atualizada, né, a Almeida antiga. Diz o seguinte, Eclesiastes 3, do 1 ao 14, eu vou ler. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria.
Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E eu sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Muito bem, esse é o texto de Eclesiastes que fala, como eu disse no começo, sobre fases. A melhor palavra para traduzir o tempo disso, tempo daquilo, tempo de plantar, tempo de costurar, na verdade seria momento, ocasião, estação. O autor está dizendo assim: existem fases nas quais você estará e deverá ficar calado. Existem momentos nos quais você deve falar. Existem momentos no qual você deve plantar e momentos nos quais você deve colher. Talvez uma das frases mais difíceis desse texto é que existem momentos que você deve matar. Como que a gente coaduna isso? Como que a gente junta isso de modo coerente com o não matarás dos 10 mandamentos? Como que esse sábio está dizendo que existem momentos em que você vai matar? E a Bíblia ela é tão fantástica porque o verbo usado lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, não é o mesmo verbo usado aqui. O verbo usado lá, ele seria melhor traduzido como não assassinarás. E aqui é realmente não matarás, ou é tempo de matar. É tempo de matar. Há tempo de matar. O que o autor quer dizer com isso? Que existem momentos, existem circunstâncias que escapam de você e que pode ser que seja preciso até matar. Você quer ver uma situação simples disso? Você está no mato e você é atacado por um animal. É tempo de matar. Com o que você tiver. Seja um canivete, seja uma faca. Porque é tempo de matar ou é tempo de morrer. Vocês percebem que existe nisso uma passividade. Você foi colocado diante de uma circunstância que você vai reagir àquela circunstância, inevitavelmente, de um jeito ou de outro. Ou você se cala, ou você fala. Ou você mata, ou você morre. Ou seja,
o que o sábio poeta está dizendo com esse texto? Ele está dizendo, a vida é feita dessas coisas. A vida é feita desses momentos. Momentos bons, momentos ruins, momentos de relaxamento e momentos de tensão. A vida é feita disso. Eu sei que ninguém aqui discordaria de mim. E existem muitos momentos nos quais nós somos mais passivos do que ativos. Ninguém aqui quer adoecer, mas adoece. Ninguém aqui quer sofrer um acidente, mas passa por acidente. Ninguém aqui quer ver um filho sofrendo, mas eventualmente vê um filho sofrendo. Ninguém aqui quer perder um parente, mas eventualmente perde um parente. É exatamente disso que esse poema está falando. E são essas fases que nos dão a percepção da vida e do tempo. Fases boas, fases ruins, fases boas, fases medíocres. Hoje em dia eu estou mais para isso. Medíocre, tá bom para mim. Normal. Segunda-feira, tudo funcionando, amém. Não precisa de fogos e espetáculo, não. Tá bom. Por quê? Porque a gente sabe que pode piorar muito. Esse ano, lá no seminário, a gente começou estágio. E o meu estágio é na Unicamp. Quando eu vou visitar os pacientes na Unicamp, toda quinta-feira, sempre que eu saio da Unicamp, eu penso, meu Deus, como que a vida dá certo? Como é que a gente vive? Como é que a gente faz o que faz na vida? Constrói, casa. Porque tem pessoas lá que estão na UTI porque foram picadas por um inseto, limpando o mato do jardim de casa. Tem pessoas que do dia para a noite os rins param de funcionar. Por quê? Não sei. Ninguém sabe. São as contingências da vida. Então, uma fase medíocre, razoável, regular, tá lindo, tá maravilhoso. Para quem sabe como a vida pode, em momentos, ficar muito ruim. Mas o texto continua. O texto, no versículo 11, diz algo desconcertante. Bonito, mas desconcertante. Diz assim o versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Tudo formoso. No seu devido tempo. É muito legal você ler essa frase, você concorda com essa frase, quando a sua vida está numa fase boa. Mas quando você está enfiado numa fase terrível da sua vida, sem dinheiro, sem saúde, com os parentes brigando com você, e você lê esse versículo 11, esse começo do versículo 11, você fala, não é possível. Deus fez tudo belo em seu devido tempo, então isso que eu estou vivendo é lindo. É. Sabe por quê? Porque o versículo continua. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Essa expressão, ela é usada, essa expressão, Deus colocou a eternidade no coração do homem, ela é usada muitas vezes para expor um desejo do ser humano a respeito da vida eterna. Mas não é disso que o sábio está falando. Não é disso que o sábio está falando. Desculpe desanimar vocês, mas não é disso que ele está falando. Esse sábio não fala sobre vida eterna. Ele não fala sobre a vida após a morte.
Então, quando ele diz que ele colocou a eternidade no coração do homem, ele está dizendo assim: Deus colocou no homem a percepção do tempo. E eu vou explicar isso com o coelho que eu tenho em casa. O Calvin. O meu coelho não tem percepção de tempo. O meu coelho não está preocupado com a minha competência de colocar ração para ele amanhã. Não está. Nesse momento, o meu coelho não está pensando: será, meu Deus do céu, que alguém vai colocar água e ração para mim amanhã? Porque eu dependo dessas pessoas para me alimentar. E se elas não colocarem água e ração para mim, eu vou morrer. O Calvin não tem esse problema, porque ele não tem a percepção do tempo. E como ele não tem a percepção do tempo, ele não se preocupa com o amanhã. O Calvin só vive. Tem ração, eu vivo. Não tem ração, eu como as plantas de uma senhora que vai lá de vez em quando. E se acabar as plantas, eu morro. Mas ele não reflete sobre isso. Ele só vive o agora. O hoje. Fome, como. Sede, bebo. O ser humano não é assim. Você consegue projetar a sua vida para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para a próxima década. Você consegue até imaginar como você vai morrer a partir do que você está vivendo hoje. E é sobre isso que o sábio está falando. Deus colocou no coração do homem essa percepção, que às vezes é boa. A gente pode programar uma virada do ano com isso. A gente pode programar uma carreira nova para a gente com essa habilidade. Mas em muitos momentos é terrível, porque você pode planejar as maiores... Planejar não, prever as maiores desgraças para a sua vida em uma noite de ansiedade. Eu já estive internado, por exemplo, no meio da pandemia, e a previsão que eu tinha para a minha vida é: acabou-se. Eu vou morrer. E vou deixar minha esposa e meus filhos com boletos para pagar. É isso que eu faço com a percepção do tempo. As previsões a respeito do futuro. Só que o que o texto está nos dizendo é que as fases da nossa vida não estão em nossas mãos. Você não tem capacidade nenhuma de controlar as fases da sua vida. Não tem. O homem pode fazer um planejamento até para ir para Marte? Pode. Mas ele sabe se ele vai conseguir ir para Marte? Não, não sabe. Porque ele não sabe nem se vai existir planeta Terra amanhã. Essa é a verdade. Ele planeja, ele executa, mas ele não sabe. Não sabe. E o texto é claro em dizer isso no versículo 11. Ele diz: sem que este, o homem, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Não sabemos. Você não sabe o que será da sua vida em 2025. Não sabe. Ah, mas eu tenho muitos planos, Lucas. 2025 vai ser um ano chave na minha vida. Vai ser um ano de mudança na minha vida. Ah, é? Baseado no quê? Nas minhas previsões. Ah, é? E você tem certeza que elas vão acontecer? Você tem certeza que amanhã você vai estar vivo? Você tem certeza que
De terça para quarta você vai comer castanha. Que você vai comer o Chester que você vai ter que colocar para descongelar amanhã. Você tem certeza disso? Não tem. Não tem. Ah, não, mas Deus cuida de nós. Cuida, mas não quer dizer que Ele não programou o seu finzinho para amanhã. Você não sabe. Não sabe. E isso é desconcertante para nós. Desconcertante. Por quê? Porque o ser humano quer saber, quer ter o controle, quer ter o joystick na mão, quer ter o volante na mão, quer ter as pessoas sob controle, quer ter as coisas sob controle, e não tem. Não tem. Isso é revelado aqui na palavra de Deus. Não tem. Então, o sábio chega numa conclusão. Aproveite o dia. No versículo 12 e 13 ele diz o seguinte: sei que não há nada melhor. O que eu sei é isso, o sábio está dizendo. Para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Eu sei também que poder comer, beber e desfrutar do trabalho é um dom de Deus. A resolução que o sábio tem em todo o livro de Eclesiastes é a seguinte: meu amigo, minha amiga, vai viver. Se dá para comer o Chester, como o Chester. Ah, mas é que o Chester é uma ave que ela é modificada e colocada muitos, não sei o que. Meu amigo come o Chester. Está entrando no esôfago. Está fazendo digestão com o estômago. Está saindo, come o Chester. Tem gente que não está comendo Chester. Tem gente que está com sonda. E esse ano não vai comer Chester. Queria comer Chester? Queria comer Chester. Mas vai comer Chester? Não vai comer Chester. E está agradecida porque ainda está lutando pela vida. Essa é a verdade. Então, em 2025, coma, beba. Se você tem diabetes, Coca-Cola 0. Para viver mais. Mas toma Coca-Cola. Vai viver. Aproveita. Tem uma frase de um filme famoso, chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que o professor diz: Carpe diem, que é uma frase em latim, que em português significa colha o dia. Colha o que o dia tem para te dar. Então, se você é idoso e não consegue correr, vai caminhar. Se você é jovem e consegue correr, vai correr. Se você é criança e consegue pular, vai pular. Essa é uma ótima diretriz para 2025. Viver. E isso pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus o texto continua e diz: você vai fazer tudo isso temendo a Deus. Essa é uma palavra que precisa de pelo menos umas 3, 4 palavras do hebraico para o português para a gente entender. Temer a Deus. Porque a palavra é sim ter medo de Deus. É. Por que ter medo de Deus? Ora, porque Ele tem tudo da vida.
o começo e o fim. Mas também significa respeitar Deus. Uma palavra que eu gosto para traduzir esse verbo do hebraico é considerar. Considere Deus em tudo que você for fazer. Quer dizer que quando você estiver comendo Chester, você precisa e deve considerar Deus comendo Chester. Por quê? Porque se não fosse Deus, não teria Chester. Se não fosse Deus, não teria estômago. Se não fosse Deus, não teria prato. Se não fosse Deus, não teria o jantar, não teria nada. Então, quando você come o Chester, você pensa, isso tudo existe porque Deus permitiu. E isso resume o temor a Deus. Eu só vivo porque Deus permite que eu viva. Eu só respiro porque Deus permite que eu respire. Eu só estou aqui hoje porque Deus permite que eu esteja aqui hoje. Isso é temer a Deus. Porque a pessoa que não teme a Deus não considera a Deus. É um tonto que acha que ele é um protagonista da sua própria história. É o que a gente vê muito hoje em dia na tal da teologia coach. Acorda de manhã e fala, você é um vencedor. E o fato de você falar que você é um vencedor vai te fazer um vencedor. Meu amigo, você não manda em nada. Você só será vencedor se Deus permitir que você seja um vencedor. Se Deus escrever que a sua vida é uma vida de derrota, a sua vida será uma vida de derrota. É isso que ela será. Quem teme a Deus, considera a Deus. Quem teme a Deus não toma posse de nada. Essa é uma das frases mais diabólicas da igreja atual. Tome posse da bênção. Não. Quem teme a Deus é posse de Deus. Não toma posse de nada. É posse de Deus. Você é de Deus. E você vive porque Deus te permite viver. E quando você passa por um sufoco, você passa por um sufoco porque Deus te permite viver aquele sufoco. E quando você passa por uma alegria, você passa por aquela alegria porque Deus te permite viver essa alegria. E se você acha que isso é incompatível com o Novo Testamento, olhe só essas palavras de Tiago em sua carta ácida aos cristãos do primeiro século. Ele diz, escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E Jesus, eu gosto muito dessa frase de Jesus, ela me constrange há muitos anos. Há muitos anos. Ele disse assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E aí vem a frase que para mim é constrangedora. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é assim, você, eu,
nós somos incompetentes para cuidar do mal de amanhã, de depois de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. Então, meu amigo, dada a sua incompetência, cuida do mal de hoje. Tem alguma coisa errada na sua vida hoje? O quê? Uma loucinha ficou para lavar lá. Mas acabou o detergente. Chato, né? Vai comprar o detergente na Oxxo e lava a louça. É o mal do seu dia. Amém. Se esse é o mal do seu dia, amém. Mas e amanhã? Amanhã tem um boleto para pagar. Tem dinheiro? Paga o boleto. É o mal do seu dia. Mas é que depois tem o outro e depois tem o outro. Não tem competência. Você não tem competência. É isso que Jesus está dizendo para nós quando ele diz: não se preocupem com o dia de amanhã. E aqui eu quero terminar essa mensagem dizendo: não se preocupem com 2025. Parece que não, meus irmãos, mas essa é uma mensagem de conforto. Eu sei que eu sou duro com as palavras, mas é uma palavra de conforto. Você não tem competência para planejar o seu 2025. Eu não tenho. Jesus está dizendo uma palavra de conforto extremo. Não se preocupe com 2025. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Amém de verdade? Amém de verdade. Eu sei que nós vamos se preocupar. Eu sei. Mas eu espero que essa mensagem fique no coração de vocês. Não a minha, a de Jesus. Não se preocupem. Não se preocupem. Vivam. Dá para comer? Come. Dá para beber? Bebe. Dá para viajar? Viaja. Dá para trabalhar? Trabalha. Vive. Temendo a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor muitas vezes é desconcertante com a tua palavra. Mas mesmo assim ela nos conforta, Senhor. Queremos, Senhor, viver 2025 cientes de que não temos competência para cuidar do amanhã. Então, Senhor, caminhe com a gente. Esteja cuidando de nós. Esteja com a gente, Senhor. Nas fases boas, nas fases ruins, Senhor. Mostre-se presente em nossas vidas, Senhor. E na vida dos nossos parentes. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.